A última batalha. No coração de uma metrópole onde o cinza dos prédios se fundia com o céu nublado, vivia Heitor, um jovem artista plástico introspectivo e melancólico. Ele buscava inspiração na monotonia urbana, na solidão dos parques vazios e nas figuras que se perdiam na multidão. Suas telas, sempre em tons escuros, refletiam uma visão peculiar da cidade, um lugar onde as sombras pareciam ganhar vida própria e as esquinas escuras escondiam segredos indecifráveis e o caos era evidente. Certo dia, ao explorar um bairro antigo e decadente, Heitor se deparou com uma cena peculiar. Uma mulher de aparência frágil, chamada Ana Clara, discutia acaloradamente com um homem corpulento em um beco estreito. Heitor, mesmo hesitante, sentiu um impulso quase irresistível de se aproximar. Algo na energia daquele confronto o atraiu, como se um fio invisível o puxasse para dentro daquela cena sombria, que mais parecia um pesadelo real. Ao se aproximar, Heitor notou que os olhos de Ana Clara brilhavam com um misto de medo e determinação. Ela segurava um antigo medalhão, um objeto que parecia emanar uma estranha energia. O homem, com uma voz rouca e ameaçadora, exigia que ela lhe entregasse o medalhão, mas Ana Clara se recusava, protegendo-o como se sua vida dependesse daquilo. Heitor sentiu um arrepio percorrer sua espinha, pressentindo que aquele objeto era mais do que um simples adorno antigo. Heitor, num ato impulsivo, interveio na briga, usando uma barra de ferro que achou no chão e enfrentando o homem corpulento. A luta foi breve e violenta. O homem, desajeitado, mesmo maior que Heitor em tamanho, depois de receber uma pancada na cabeça, caiu desacordado. Ana Clara, ainda trêmula, olhou para Heitor com uma mistura de gratidão e surpresa. Naquele momento, um elo invisível se formou entre eles, uma conexão forjada sob a sombra de um evento atípico. Juntos, eles fugiram do beco, deixando para trás o homem desacordado e o mistério que o envolvia. Ana Clara revelou que o medalhão era uma herança de família, um objeto imbuído de uma força ancestral que, segundo as lendas, era capaz de proteger seu portador de forças malignas. Ela estava sendo perseguida por uma seita secreta que cobiçava o poder do medalhão, que sempre fora da família dela, e agora, ele também corria perigo, junto a ela, e precisavam sumir. Heitor, inicialmente cético, começou a perceber eventos estranhos ao seu redor. Sombras se moviam nos cantos dos olhos, sussurros inaudíveis ecoavam em seus ouvidos e uma sensação constante de estar sendo observado o acompanhava. A cidade, antes familiar, agora parecia um labirinto de ameaças ocultas. A cada passo, o perigo aumentava e ele se sentia acuado. O medo paralisante o fez querer largar tudo, mas já era tarde, ele estava em perigo agora e temia por sua vida. Ana Clara explicou que a seita era liderada por um homem chamado Valdo, um líder cruel e obcecado por poder. Ele acreditava que o medalhão era a chave para um antigo ritual que lhe daria controle sobre forças sombrias. Valdo não era um homem comum, era temido e frio, ele era capaz de tudo para conseguir o que queria, e estava disposto a fazer o que fosse para roubar o medalhão que Ana Clara carregava no pescoço. Ele já havia feito muito mal a pessoas queridas dela, no passado. Heitor e Ana Clara se uniram para proteger o medalhão e impedir que Valdo alcançasse seu objetivo. Eles se esconderam em lugares abandonados, porões escuros e becos esquecidos, sempre um passo à frente dos perseguidores. A cidade se tornou um tabuleiro de xadrez, onde cada movimento era crucial. Eles não tinham para onde ir, a cidade era grande, mas em todos os lugares eles eram encontrados. Valdo era como um fantasma que os assombrava, tirando a paz e os deixando tensos. Durante a fuga, Heitor descobriu uma habilidade inesperada. Em momentos de perigo, ele conseguia se mover com uma agilidade e força sobre-humanas, como se uma energia oculta o protegesse. Ana Clara revelou que o medalhão estava despertando um poder latente dentro dele, um dom ancestral que corria em suas veias. Ela também conseguia se mover rapidamente em momentos de perigo. Ela atribuiu isso ao medalhão que sempre esteve com sua família, e era passado de geração em geração. A perseguição atingiu seu ápice em uma noite chuvosa, no topo de um arranha-céu em construção. Valdo e seus seguidores cercaram Heitor e Ana Clara, que estavam encurralados na beira do precipício. A chuva caía forte, os relâmpagos iluminavam o cenário sombrio e os trovões ecoavam como gritos de guerra. A tensão era evidente,
Eles não tinham para onde ir, era o momento mais perigoso de suas vidas, não havia para onde correr e eles estavam exaustos demais para fugir. Valdo, com um sorriso sinistro, exigiu o medalhão. Ana Clara, com lágrimas nos olhos, estava prestes a se render quando Heitor, movido por uma coragem recém-descoberta, se colocou entre ela e o líder da seita. Ele sentiu a energia do medalhão fluir através dele, uma força poderosa que o impulsionava a lutar. Heitor então começou a emanar uma energia de seu corpo, através de suas mãos, ele não entendeu o que estava acontecendo, mas se sentia forte e poderoso. Uma batalha memorável se seguiu. Heitor, usando sua força e agilidade recém-descobertas, enfrentou Valdo e seus seguidores. Os golpes eram precisos, os movimentos eram rápidos e a energia que emanava de seu corpo parecia repelir os ataques dos inimigos. A luta era intensa, o som dos golpes e dos gritos se misturavam com o barulho da chuva e dos trovões. Em meio ao caos, um a um, os capangas de Valdo foram derrotados, até que somente ele permanecesse de pé. No momento crucial, Heitor, concentrando toda a sua energia, desferiu um golpe final que lançou Valdo para fora do prédio. O líder da seita caiu em queda livre, desaparecendo na escuridão da noite. Com a queda de Valdo, seus seguidores, tomados pelo medo, se dispersaram, deixando Heitor e Ana Clara no topo do arranha-céu. O silêncio então imperou, os capangas haviam fugido, e Valdo havia sido derrotado, agora só restava a dúvida se ele havia sobrevivido. Com a ameaça neutralizada, a energia que havia despertado em Heitor se dissipou. Ele voltou a ser o artista introspectivo, mas agora carregava consigo a marca da experiência que mudara sua vida para sempre. Ana Clara, grata e aliviada, decidiu manter o medalhão seguro, longe do alcance de qualquer um que pudesse usá-lo para o mal. Agora o medalhão estava em um banco, em um cofre no subsolo onde nenhum bandido ou seita poderia pôr as mãos, agora eles estavam a salvo. Heitor e Ana Clara seguiram caminhos diferentes, mas a ligação entre eles permaneceu, uma lembrança silenciosa dos dias sombrios que enfrentaram juntos. Heitor voltou à sua arte, mas suas telas agora refletiam uma nova perspectiva, uma mistura de escuridão e esperança, um testemunho da batalha que ele havia travado e vencido. A cidade, antes um lugar de sombras e mistério, agora era um lugar onde ele havia encontrado a luz, a força e a coragem, e agora ele era feliz. O coração da selva. Yolanda embrenhou-se na floresta cerrada, o coração batendo descompassado, enquanto resguardava um mapa envelhecido junto ao corpo. Aquela antiguidade de pergaminho, herança de seu avô destemido, era a chave para um tesouro mítico, espreitando em algum ponto daquela imensidão verde. A cada passo, um novo desafio emergia, um enigma a ser solucionado. Os sons da mata a envolviam, compondo uma sinfonia de perigos e possibilidades. Yolanda sentia-se diminuta perante a natureza. O mapa era um intrincado de símbolos arcanos e rotas tortuosas, um verdadeiro enigma a ser decifrado por Yolanda. Ela havia estudado minuciosamente cada pormenor, cada traço, buscando sinais que a guiassem ao seu destino. A lenda do tesouro perdido a fascinava desde a infância, e agora, finalmente, ela tinha a chance de vivenciá-la. As histórias de seu avô sobre suas aventuras ecoavam em sua mente, inspirando-a a prosseguir, a desbravar o desconhecido, a superar seus receios. A jornada provou ser árdua e repleta de obstáculos. Yolanda escalou montes íngremes, cruzou rios turbulentos e enfrentou feras selvagens. Cada dia era uma luta pela sobrevivência, um teste à sua coragem e perseverança. Mas ela não estava só. No caminho, ela encontrou Zaltar, um nativo da região, que se tornou seu guia e companheiro. Juntos, formavam uma dupla inusitada, unidos pelo espírito aventureiro e pela busca incessante do tesouro, a cumplicidade entre eles se fortalecia. Zaltar conhecia a floresta como ninguém. Ele ensinou Yolanda a decifrar os sinais da natureza, a distinguir plantas comestíveis e a se proteger dos perigos da selva. Com sua ajuda, Yolanda aprendeu a se orientar pelas estrelas, a construir abrigos e a fazer fogueiras. A cada dia, ela se tornava mais forte, mais resiliente, mais adaptada ao ambiente hostil. A aventura a estava transformando, moldando-a em uma verdadeira exploradora,
forjada na diversidade e na superação. Em uma noite sombria, enquanto estudavam o mapa à luz de uma fogueira, Yolanda e Zaltar identificaram um padrão nos símbolos. Eles indicavam uma cachoeira oculta, um local sagrado para os antigos habitantes da região. A empolgação tomou conta deles. Será que estavam perto do tesouro? A possibilidade de finalmente alcançar seu objetivo fez seus corações dispararem. Eles sabiam que o próximo passo seria crucial, que a cachoeira poderia ser a chave para o mistério. Na manhã seguinte, eles partiram em busca da cachoeira. A caminhada foi árdua, mas a esperança os mantinha firmes. Após horas de busca, eles finalmente a encontraram, escondida atrás de uma densa cortina de vegetação. A visão era estonteante. A água caía de uma altura impressionante, formando um véu que brilhava sob a luz do sol. Yolanda e Zaltar sentiram uma energia singular emanando daquele lugar, como se estivessem em um santuário, um portal para o passado. Seguindo as pistas do mapa, eles descobriram uma passagem secreta atrás da queda d'água. Era uma caverna escura e úmida, que se estendia por debaixo da terra. Com tochas improvisadas, eles adentraram o desconhecido, seus passos ecoando nas paredes rochosas. A cada passo, a expectativa crescia. O que encontrariam lá dentro? Será que o tesouro estava realmente ali? A adrenalina corria em suas veias, enquanto a curiosidade os impulsionava a seguir em frente, a investigar. A caverna era um verdadeiro labirinto de túneis e salões, repleto de armadilhas e enigmas deixados pelos antigos guardiões do tesouro. Yolanda e Zaltar precisaram usar toda a sua inteligência e habilidade para superar os desafios. Eles decifraram inscrições antigas, desativaram mecanismos ocultos e escaparam de desmoronamentos. A cada obstáculo vencido, a confiança da dupla aumentava. Eles estavam cada vez mais perto do objetivo, sentiam que a recompensa estava próxima. Finalmente, após horas de exploração, eles chegaram a uma ampla câmara subterrânea. No centro, sobre um pedestal de pedra, repousava um baú antigo, coberto de ouro e pedras preciosas. Era o tesouro. Yolanda e Zaltar se entreolharam, incrédulos. Eles haviam conseguido. A emoção tomou conta deles. Lágrimas de alegria escorreram por seus rostos. Todo o esforço, todos os perigos, tudo havia valido a pena. Aquele momento era o ápice de sua jornada, a consagração de seus esforços. Ao abrirem o baú, descobriram que ele continha não apenas riquezas materiais, mas também artefatos históricos de valor inestimável. Havia joias, moedas de ouro, mas também pergaminhos antigos, mapas estelares e objetos cerimoniais. Yolanda percebeu que o verdadeiro tesouro não era o ouro, mas sim o conhecimento e a história contidos naquele baú. Era um legado de uma civilização perdida, um tesouro cultural que precisava ser preservado e compartilhado com o mundo. Yolanda e Zaltar decidiram doar o tesouro a um museu, onde ele poderia ser estudado e apreciado por todos. Eles sabiam que aquele era o destino certo para aquelas relíquias. Sua aventura havia lhes ensinado que a verdadeira riqueza não está na posse de bens materiais, mas sim na busca pelo conhecimento, na preservação da história e na partilha das descobertas. A jornada os havia transformado, tornando-os mais sábios, mais conscientes do valor das coisas e da beleza. A notícia da descoberta se espalhou rapidamente, e Yolanda e Zaltar se tornaram heróis locais. Eles foram aclamados por sua coragem, inteligência e generosidade. Mas, para eles, a maior recompensa foi a jornada em si, a aventura que viveram juntos, as amizades que fizeram e as lições que aprenderam. Eles sabiam que aquela experiência os havia marcado para sempre, que a chama da aventura continuaria a arder em seus corações, impulsionando-os a novas descobertas e desafios. Yolanda e Zaltar se despediram da floresta, levando consigo não apenas memórias inesquecíveis, mas também uma nova perspectiva sobre a vida. Eles haviam provado que a verdadeira aventura não está apenas na busca por tesouros materiais, mas sim na exploração do desconhecido, na superação dos próprios limites e na descoberta de si mesmo. A jornada os havia unido e eles sabiam que mesmo seguindo caminhos diferentes, seriam sempre amigos e parceiros. Yolanda voltou para casa, mas não era mais a mesma.
A aventura havia transformado em uma mulher mais forte, mais confiante e mais sábia. Ela havia encontrado seu propósito, sua paixão. Decidiu dedicar sua vida à exploração e à preservação do patrimônio cultural. Tornou-se uma arqueóloga renomada, viajando o mundo em busca de novas descobertas, sempre inspirada pela lembrança daquela primeira grande aventura, que mudou sua vida para sempre, a busca pelo tesouro perdido. Yolanda olhou para o horizonte, com um brilho de aventura nos olhos. Ela sabia que muitas outras jornadas aguardavam, e estava pronta para enfrentá-las com a mesma coragem e determinação que a haviam guiado até ali. A busca pelo tesouro perdido havia sido apenas o começo de uma vida repleta de descobertas, aprendizados e emoções. Yolanda sorriu, grata por tudo que havia vivido, e ansiosa pelo que o futuro lhe reservava. A aventura estava apenas começando. A travessia de Lara. Lara caminhava apressadamente pelas ruas movimentadas do centro, a mente fervilhando com as imagens do acidente que testemunhara minutos antes. Um carro desgovernado, um grito agudo, o baque surdo do metal contra um corpo frágil. Ela sentia-se enjoada, as mãos trêmulas, o coração batendo descompassado no peito. Precisava chegar em casa, refugiar-se no silêncio do seu apartamento, tentar apagar da memória as cenas perturbadoras que se repetiam em um loop infinito, impedindo-a de respirar normalmente. Ao atravessar a rua, Lara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Uma sensação estranha, como se estivesse sendo observada. Olhou ao redor, mas não viu nada em comum. Apenas pessoas apressadas, indo e vindo, absortas em seus próprios pensamentos. Tentou ignorar a sensação, atribuindo-a ao nervosismo do momento. Mas a sensação persistia, cada vez mais forte, como um pressentimento ruim. Ela apertou o passo, desejando chegar em casa o mais rápido possível, trancar-se e esquecer o mundo lá fora. Enquanto subia as escadas do prédio, Lara ouviu passos atrás dela. Passos rápidos, pesados, que pareciam se aproximar. Ela virou-se, com o coração na boca, mas não viu ninguém. O corredor estava vazio, banhado pela luz fraca do sol poente que entrava pelas janelas. Um arrepio percorreu seu corpo. Será que estava ficando louca? Ou será que o acidente a havia afetado mais do que imaginava? Talvez precisasse de ajuda, de alguém para conversar, para entender o que estava acontecendo consigo. Ao entrar em seu apartamento, Lara sentiu um alívio imediato. Era como se tivesse cruzado um portal para um mundo diferente, seguro e tranquilo, longe do caos e da violência das ruas. Fechou a porta atrás de si, trancando-a com cuidado. Respirou fundo, tentando acalmar os batimentos cardíacos. Precisava recompor-se, esquecer o que tinha visto, seguir em frente. A vida continuava, apesar de tudo. Dirigiu-se à cozinha em busca de um copo d'água, algo para acalmar os nervos abalados. Enquanto bebia a água, Lara ouviu um barulho vindo da sala. Um som abafado, como se algo tivesse caído no chão. Seu coração disparou novamente. Será que havia alguém ali? Será que tinha se trancado do lado de fora? Um medo paralisante tomou conta dela. Não conseguia se mexer, não conseguia pensar direito. Estava sozinha em casa, à mercê de um perigo invisível. O que fazer? Para onde ir? A quem pedir ajuda? As perguntas se atropelavam em sua mente, sem encontrar respostas concretas. Com as pernas bambas, Lara aproximou-se da sala, o coração batendo forte no peito. A cada passo, o medo aumentava, a sensação de perigo se intensificava. Ao chegar na porta, hesitou por um instante, a mão trêmula sobre a maçaneta. Respirou fundo, reuniu toda a coragem que tinha e abriu a porta de uma vez. A sala estava vazia, silenciosa. Apenas a luz suave do entardecer entrava pelas janelas, iluminando os móveis e objetos familiares. Um suspiro de alívio escapou por seus lábios. Lara percorreu o apartamento com os olhos, procurando por qualquer sinal de invasão. Mas tudo estava em seu devido lugar. As janelas estavam fechadas, a porta da varanda, trancada. Não havia nada fora do comum.
Será que tinha imaginado tudo? Será que o estresse do dia estava fazendo ter alucinações? Sentou-se no sofá, exausta, tentando entender o que estava acontecendo. Talvez fosse hora de procurar ajuda profissional, antes que a situação saísse do controle e a levasse à loucura. De repente, Lara sentiu um toque gelado em seu ombro. Um arrepio percorreu seu corpo, e ela virou-se bruscamente, com o coração aos pulos. Mas não havia ninguém lá. A sala continuava vazia, silenciosa. Apenas a sombra dos móveis se alongava no chão, criando formas estranhas e assustadoras. Um medo irracional tomou conta dela. Será que estava sendo assombrada por um fantasma? Ou será que estava perdendo o juízo de vez? Precisava sair dali, ir para um lugar seguro, onde pudesse se sentir protegida. Lara levantou-se do sofá, cambaleando, e correu em direção à porta. Mas, ao tentar abri-la, percebeu que estava trancada. Tentou girar a chave, mas ela não se movia. Estava presa, como se alguém a tivesse trancado por fora. O pânico tomou conta dela. Estava presa em seu próprio apartamento, sozinha, sem ter para onde ir. As paredes pareciam se fechar sobre ela, sufocando. Gritou por socorro, mas ninguém respondeu. Estava completamente sozinha, abandonada à própria sorte naquele local. Desesperada, Lara começou a bater na porta, gritando por ajuda. Mas ninguém aparecia. O prédio parecia deserto, como se todos os outros moradores tivessem desaparecido. Ela sentia-se cada vez mais fraca, as forças se esvaindo a cada segundo. De repente, a porta se abriu com um estrondo. Lara caiu para trás, assustada, e olhou para cima, esperando ver seu algoz. Mas, para sua surpresa, era seu vizinho, Quirino, um senhor simpático que morava no apartamento ao lado, olhando-a com atenção. Quirino ajudou-a a se levantar, preocupado. Ele explicou que tinha ouvido os gritos e veio ver o que estava acontecendo. Lara, ainda trêmula, contou sobre o acidente, sobre a sensação de estar sendo observada, sobre os passos e os barulhos estranhos em seu apartamento. Quirino ouviu-a com atenção, sem interromper. Quando ela terminou, ele sorriu gentilmente e disse que entendia o que ela estava passando. Ele também tinha perdido alguém querido em um acidente, a sua esposa, há tempos. Quirino contou que após a morte da esposa, ele também começou a ter sensações estranhas, como se ela ainda estivesse presente no apartamento. Ele ouvia passos, via sombras, sentia toques gelados. No início, ficou assustado, mas depois percebeu que era apenas a saudade, a dor da perda, que se manifestava daquela forma. Aprendeu a conviver com aquelas sensações, a encará-las como uma forma de manter viva a memória da esposa. E com o tempo, elas foram diminuindo, até desaparecerem. Lara ouviu a história de Quirino com atenção, sentindo um misto de alívio e esperança. Talvez ela não estivesse ficando louca afinal. Talvez fosse apenas a dor do trauma, a angústia do momento, que se manifestava daquela forma. Percebeu que precisava enfrentar seus medos, lidar com a dor da perda, para poder seguir em frente. Agradeceu a Quirino pela ajuda e pelas palavras de conforto. Ele se ofereceu para ficar com ela, caso precisasse, mas ela recusou, com gentileza e gratidão. Lara sentia-se mais calma agora, mais confiante. A presença de Quirino a tinha ajudado a colocar as coisas em perspectiva. Ela percebeu que não estava sozinha, que havia pessoas que se importavam com ela, que estavam dispostas a ajudá-la. Respirou fundo, sentindo a paz interior retornar ao seu coração. Olhou ao redor, para o seu apartamento, que agora parecia mais acolhedor, mais familiar. Era ali que ela iria recomeçar, que iria construir uma nova vida, mais forte e resiliente. Lara abriu as janelas, deixando a brisa fresca da noite entrar. O céu estava estrelado, a lua brilhava intensamente. Ela sentou-se no sofá, contemplando a beleza da noite, sentindo a paz interior se aprofundar em seu ser. A dor do acidente ainda estava lá, mas agora era mais branda, mais suportável. Ela sabia que tinha um longo caminho pela frente, mas estava pronta para enfrentá-lo, com coragem e determinação. A travessia tinha sido difícil,
mas ela tinha chegado ao outro lado, mais forte e sábia. A busca de Isadora. Isadora caminhava com passos apressados pelas ruas molhadas do centro, a garoa fina umedecendo os seus cabelos acastanhados. O céu, em tons de cinza, parecia espelhar o turbilhão de sentimentos que a consumia internamente. Ela segurava firme contra o peito uma pasta de couro desgastada, o único resquício de uma vida que se distanciava cada vez mais. Seus passos ressoavam nas calçadas quase vazias, compondo uma melancólica trilha sonora para sua jornada solitária. O cheiro do café invadia. Isadora procurou abrigo na cafeteria que costumava frequentar nos tempos de faculdade. O aroma conhecido do café e dos pães de queijo quentes a transportou para uma época mais descomplicada, quando as suas maiores preocupações envolviam as provas finais e os amores. Ela pediu um café forte e acomodou-se em uma mesa de canto, observando o movimento da rua pela vidraça embaçada. A chuva fina caía de forma incessante, criando uma barreira líquida que a separava do exterior. Enquanto apreciava seu café, Isadora examinava os documentos dentro da pasta. Havia fotos, cartas e recortes de jornal que narravam a história de sua família, uma história que ela estava empenhada em esclarecer. Cada página representava uma peça do enigma, uma pista que a conduzia mais perto da verdade sobre o misterioso desaparecimento de seu avô, ocorrido há décadas. Ela sentia que estava próxima de uma descoberta crucial, mas o medo a imobilizava, temor do que encontraria. Subitamente, uma silhueta conhecida atraiu sua atenção do lado de fora do estabelecimento. Era Ramiro, um antigo colega de faculdade, que agora atuava como jornalista investigativo. Isadora hesitou por um instante, mas decidiu abordá-lo. Ramiro entrou, cumprimentou-a com um sorriso afetuoso e sentou-se à sua frente. Ela compartilhou sua busca e mostrou-lhe os documentos. Ramiro escutou com atenção, seu olhar tornando-se progressivamente mais sério ao examinar as evidências. Ramiro identificou alguns nomes e locais citados nos documentos. Ele recordou-se de uma série de reportagens que havia escrito anos antes sobre uma rede de corrupção envolvendo políticos e empresários influentes da cidade. Isadora ficou preocupada ao perceber que a história de sua família poderia estar relacionada a algo muito maior e mais arriscado. Ramiro prontificou-se a auxiliá-la na investigação, utilizando seus contatos e sua experiência como jornalista, e juntos foram. Isadora e Ramiro dedicaram dias e noites a analisar os documentos, rastrear pistas e entrevistar indivíduos que pudessem ter alguma informação relevante. Eles descobriram que o avô de Isadora, um homem íntegro e dedicado ao trabalho, havia se envolvido acidentalmente em um esquema de desvio de dinheiro público. Ao tentar denunciar os envolvidos, ele foi silenciado e considerado desaparecido. A cada nova revelação, a determinação de Isadora se fortalecia, assim como o perigo. À medida que a investigação progredia, Isadora e Ramiro começaram a receber ameaças discretas. Ligações anônimas, mensagens intimidadoras e até uma tentativa de invasão ao apartamento de Isadora. Eles estavam cientes de que estavam se envolvendo em um assunto perigoso e que suas vidas estavam em risco. Contudo, Isadora estava resolvida a prosseguir até o fim, não apenas para honrar a memória de seu avô, mas também para revelar a verdade e buscar justiça. Em uma tarde chuvosa, Isadora e Ramiro agendaram um encontro com uma fonte anônima em um beco ermo. A fonte, um ex-funcionário de uma das empresas implicadas no esquema, prometeu entregar documentos comprometedores que poderiam incriminar os envolvidos. Isadora e Ramiro dirigiram-se ao local combinado, tensos e apreensivos. A chuva caía intensamente, dificultando a visibilidade e intensificando a sensação de perigo iminente. De repente, disparos ecoaram pelo beco. Isadora e Ramiro atiraram-se ao chão, buscando proteção atrás de uma pilha de caixotes. A fonte anônima, atingida pelos tiros, tombou sem vida ao lado deles. Isadora e Ramiro trocaram olhares aterrorizados, compreendendo que haviam caído em uma cilada. Eles precisavam fugir dali imediatamente, antes que se tornassem as próximas vítimas. A chuva lavava o sangue, a vida e a esperança, naquele momento de terror e de medo, e de fuga.
Em meio ao tumulto e à chuva persistente, Isadora e Ramiro conseguiram escapar do beco, correndo por ruas desertas e sombrias. Eles se abrigaram em um prédio abandonado, ofegantes e trêmulos. Isadora estava em estado de choque, mas Ramiro a incentivou a não sucumbir. Eles sabiam que a morte da fonte anônima era um recado explícito, estavam muito próximos da verdade. A chuva parecia querer apagar as pistas e a esperança, mas Isadora e Ramiro decidiram seguir em frente. Com o auxílio de um talentoso hacker, amigo de Ramiro, eles conseguiram acessar os arquivos digitais da fonte anônima. Para surpresa de ambos, os arquivos continham evidências incontestáveis do envolvimento de figuras poderosas da cidade no esquema de corrupção e no desaparecimento do avô de Isadora. Era o elemento que faltava no quebra-cabeça, a prova que necessitavam para expor os criminosos e finalmente obter justiça. A chuva parecia diminuir, como se a verdade emergisse. É sério. Isadora e Ramiro estavam cientes de que precisavam agir com rapidez antes que os criminosos descobrissem que eles detinham as provas. Com a colaboração de um promotor íntegro e destemido, eles elaboraram uma operação para prender os envolvidos em flagrante durante uma reunião sigilosa. A operação era arriscada, mas Isadora e Ramiro estavam dispostos a tudo para assegurar que a justiça fosse feita. A chuva havia cessado, e o sol começava a brilhar entre as nuvens. No dia estipulado, Isadora e Ramiro, escoltados por uma equipe de policiais, invadiram o local da reunião. Os criminosos, pegos de surpresa, não tiveram tempo de esboçar qualquer reação. Todos foram detidos, incluindo o influente empresário que havia ordenado o assassinato do avô de Isadora. A notícia da prisão disseminou-se rapidamente pela cidade, provocando um grande escândalo. Isadora experimentou uma mescla de alívio e melancolia, ciente de que a justiça havia sido alcançada. Depois da detenção dos criminosos, a vida de Isadora começou a retomar seu curso normal. Ela conseguiu, enfim, encerrar esse doloroso capítulo de sua vida e prosseguir. Isadora e Ramiro desenvolveram uma forte amizade, unidos pela intensa experiência que haviam compartilhado. Isadora optou por utilizar sua história para motivar outras pessoas a lutarem por justiça e a nunca desistirem de buscar a verdade. A chuva havia passado, e o sol brilhava, iluminando um novo caminho. Isadora fundou uma ONG dedicada a apoiar famílias de vítimas de corrupção e desaparecimentos forçados. Ela se converteu em uma voz atuante na luta por transparência e justiça social. Sua trajetória de bravura e tenacidade inspirou inúmeras pessoas a se levantarem contra a impunidade. Isadora descobriu um novo propósito em sua vida, transformando sua dor em força para auxiliar os outros. Em um dia ensolarado, ao inaugurar a sede de sua ONG, Isadora sorriu, seu avô estaria orgulhoso. O enigma está escondido no relógio. Paulo, um relojoeiro de semblante taciturno, dedicava-se à sua arte. Sua oficina, um oásis em meio ao frenesi urbano, abrigava relógios de todos os tipos e épocas. Cada peça, uma cápsula do tempo, guardava histórias silenciosas. Paulo acreditava que ao restaurar a marcha do tempo nesses objetos, poderia tecer novamente os fios desfeitos do passado, trazendo consolo a almas perdidas e memórias fragmentadas. Um dia, Joana, uma mulher de olhar penetrante e ar misterioso, cruzou o limiar da oficina. Em suas mãos, um relógio de bolso antigo, finamente trabalhado, mas imóvel, congelado em um instante perdido. Joana, com voz suave, mas firme, pediu a Paulo que o reparasse. Afirmou ser uma herança de família, um objeto de valor sentimental incalculável, não por sua beleza ou materiais, mas pelas memórias e segredos que guardava em seu silêncio metálico. Paulo, intrigado pela aura de mistério que envolvia Joana e pelo silêncio incomum do relógio, aceitou o desafio. Ao abrir a peça, deparou-se com um mecanismo singular, diferente de tudo que já vira. Engrenagens delicadas dançavam em uma coreografia complexa, e símbolos enigmáticos adornavam as peças internas. Era como se o relógio não fosse um mero instrumento de medição do tempo, mas um cofre, um guardião de um segredo profundo e, talvez, perigoso. À medida que Paulo se aprofundava no concerto, sentia uma estranha conexão com o objeto. As noites se alongavam em vigílias solitárias, iluminadas apenas pela luz tênue de sua bancada. O relojoeiro sentia-se cada vez mais imerso no enigma, como se ele próprio estivesse sendo remontado, peça por peça.
Joana visitava a oficina com frequência, observando o progresso com uma mistura de ansiedade e fascínio, mas sempre mantendo uma certa distância. Em uma dessas visitas, Joana revelou que o relógio pertencera a seu avô, um explorador desaparecido há décadas. Segundo ela, o objeto continha pistas sobre o paradeiro de uma cidade lendária, um lugar mítico que seu avô buscara incansavelmente. Paulo, inicialmente cético, começou a reconsiderar suas convicções ao descobrir um compartimento secreto no relógio, onde encontrou um mapa antigo e um diário escrito em um código indecifrável. O mapa, traçado em um pergaminho frágil, indicava um caminho tortuoso através de uma região inexplorada da Amazônia. O diário, escrito em uma língua quase extinta, parecia descrever os desafios e perigos da jornada. Paulo, agora totalmente envolvido no mistério, decidiu decifrar os códigos, impulsionado por uma curiosidade insaciável e pela promessa de aventura. Joana revelou que a cidade perdida guardava um tesouro de conhecimento ancestral. Com a ajuda de um velho amigo, Ramiro, um erudito professor de línguas antigas, Paulo conseguiu traduzir parte do diário. Descobriram que a cidade perdida era chamada de Eldorado, um lugar onde o tempo se comportava de maneira peculiar, onde passado, presente e futuro se entrelaçavam. Segundo as anotações, o avô de Joana acreditava que Eldorado detinha a chave para a cura de uma doença rara que afligia sua família há gerações. Paulo e Joana, unidos pelo desejo de desvendar o segredo do relógio, decidiram partir em busca de Eldorado. Ramiro, fascinado pela possibilidade de estudar a cidade perdida, juntou-se a eles. Deixaram para trás a segurança da cidade e se embrenharam na vastidão verde da floresta amazônica, seguindo as indicações do mapa. A cada passo, sentiam-se mais próximos da verdade, mas também mais expostos aos perigos que se escondiam na selva. A jornada foi árdua e repleta de perigos. Enfrentaram tempestades violentas, animais selvagens e a constante ameaça de se perderem na imensidão verde. No entanto, a cada desafio superado, a determinação do grupo se fortalecia. Paulo, com sua habilidade em consertar coisas, provou ser um membro essencial, improvisando soluções para os mais diversos problemas. Joana, com seu conhecimento da floresta, guiava-os com segurança e precisão. Ramiro, com sua sabedoria e erudição, decifrava os enigmas que encontravam pelo caminho. Durante a jornada, Paulo e Joana desenvolveram uma conexão profunda, baseada na confiança e no respeito mútuo. Compartilhavam histórias de suas vidas, seus sonhos e temores. Paulo descobriu que Joana era uma médica renomada, dedicada a encontrar a cura para a doença que assolava sua família. Joana admirava a sensibilidade de Paulo. Após semanas de busca, finalmente chegaram ao local indicado pelo mapa. Diante deles, oculta por uma vegetação densa, erguia-se uma cidade de pedra, coberta por musgo e raízes. Era Eldorado, um lugar que parecia ter parado no tempo. Ao entrarem na cidade, sentiram uma energia singular, uma sensação de paz e harmonia. As construções, embora antigas, estavam em perfeito estado, como se tivessem sido abandonadas há pouco tempo. Explorando as ruínas, encontraram um grande templo no centro da cidade. No interior do templo, descobriram um altar com um dispositivo semelhante a um relógio, mas muito maior e mais complexo. Ao redor do altar, inscrições em uma língua desconhecida narravam a história de Eldorado e seu propósito. Ramiro, com seu vasto conhecimento, conseguiu traduzir as inscrições, revelando que o dispositivo era uma máquina do tempo ancestral. Segundo as inscrições, a máquina do tempo de Eldorado permitia que as pessoas viajassem para o passado ou para o futuro, alterando eventos e corrigindo erros. O avô de Joana acreditava que a doença de sua família era resultado de um evento traumático no passado, e que a máquina poderia ser usada para reverter essa maldição. Paulo, Joana e Ramiro perceberam que estavam diante de algo extraordinário, algo que poderia mudar o curso da história. Com cuidado, Paulo examinou a máquina do tempo, utilizando seus conhecimentos de relojoaria para entender seu funcionamento. Descobriu que o dispositivo estava danificado, provavelmente devido à ação do tempo. Com a ajuda de Joana e Ramiro, Paulo dedicou-se a consertar a máquina, utilizando peças encontradas na cidade. Após dias de trabalho intenso, finalmente conseguiram restaurar o dispositivo, que voltou a emitir uma suave luz. Joana, com o coração cheio de esperança, decidiu usar a máquina para tentar curar sua família. Com o apoio de Paulo e Ramiro, ela se posicionou diante do altar e ativou o dispositivo. Uma luz intensa a envolveu, e ela desapareceu em um piscar de olhos. Paulo e Ramiro aguardaram ansiosamente, até que Joana reapareceu, com um sorriso radiante no rosto. Ela havia conseguido. A maldição fora quebrada. Paulo, Joana e Ramiro retornaram, levando a cura.